Bíblia no livro do Gênesis, o livro dos começos, no capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12. Verso número 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Outras traduções dizem: sê tu uma bênção. E aqui eu defino desta maneira que Deus quer que eu e você sejamos bênção. A vida de Abraão, e ele é chamado na Bíblia de o pai da fé, é um exemplo para todos os cristãos. Todos aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, pode ter na vida de fé de Abraão um exemplo. Crer em Deus verdadeiramente como ele acreditou, torna-nos abençoados, e mais do que isso, aquilo que Deus quer de cada um de nós, que a gente seja abençoador. Porque o texto diz: eu vou te abençoar, mas é para você ser uma bênção. Ele disse: eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, mas você tem que ser uma bênção. Então o que Deus espera que a gente seja. Deus não disse aqui: e você terás uma bênção. Ele disse: você será uma bênção. Você deve ser uma bênção. Então ser é mais do que ter uma bênção. Se eu perguntasse para vocês aqui, quem é que já pediu alguma bênção ao Senhor? Provavelmente todo mundo vai levantar os seus braços, né? Não tem algum problema em eu pedir uma bênção a Deus, pastor? Não, nenhum, irmão. Nenhum. Mas você já pensou que você pode ser uma bênção mais do que ter uma bênção? A vida de Jó foi mudada e transformada quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, o que Deus espera? Deus espera que a gente seja bênção. E aqui eu quero te ensinar 5 lições bem rapidamente na vida de Abraão, nesse texto de ser uma bênção, entre ser e ter uma bênção. Para Deus, para o que Deus mandou Abraão fazer era ser uma bênção, não ter, como já disse, né? Então nós precisamos ter cuidado para não inverter os valores. Porque nós estamos sempre acostumados a ouvir: não, Deus te dá uma bênção, Deus te dá. Alguém alguma vez já disse para você, quando conversou com você sobre Jesus: olha, Deus chama você para você ser uma bênção. Às vezes a gente fala para as pessoas o quê? Olha, se você entregar sua vida a Jesus, Deus vai te abençoar. A gente não fala para as pessoas: olha, se você entregar sua vida a Jesus, você vai ser uma bênção na mão dele. Então a gente precisa tomar esse cuidado, irmão, entre ser e ter. Porque se a gente pensar só em ter, a gente vai acabar caindo nos valores deste mundo. E quais são os valores deste mundo? O materialismo, o egoísmo, o consumismo, a ganância. Né? Se a gente usar o verbo ter, ele envolve todas essas coisas. Mas quando a gente usa o verbo ser, a gente vai ver nesse ser amor, bondade, generosidade, entrega. Vê a diferença? Você percebe a diferença entre ser bênção e ter bênção? Né? Então, o Senhor nos chama para ser. Então, quando a gente escolhe a Jesus, a gente recebe a Jesus como nosso Senhor, o Senhor espera que a gente seja. E as coisas, pastora? Com certeza Ele vai dar. Deus não vai nos deixar faltar nada, nada. Se eu for uma bênção, com certeza eu vou ter bênção. Com certeza eu vou ter bênção se eu for uma bênção. Porque Deus é muito bom. E ser bênção implica, irmão, em amar. Amar o quê? A Deus sobre todas as coisas. E o que mais? E aos outros. E aos outros. Abençoar
Abençoar as pessoas através da nossa existência. Não tem pessoas que já partiu para o Senhor e a gente lembra que foi bênção na nossa vida? Tem gente que já partiu para o Senhor ou viajou, foi para longe, morar em outro lugar, mas sempre que você se lembra dessa pessoa, você fala assim, nossa, mas aquela pessoa foi uma bênção na minha vida. É isso que Deus espera de mim e de você. Que as pessoas lembrem de nós assim, mas olha, fulano foi bênção na minha vida. Porque é isso que ele quer dizer entre ser. Como é que a gente vai ser uma bênção? Me explica, pastora. Porque a gente precisa, para aprender, a gente precisa que a gente explique, não é? Então, como é que eu vou ser uma bênção? Fazendo o que Abraão fez. O que Deus falou para ele? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai. Isso que significa o quê, irmão? Sair da nossa zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto em ter? A gente só quer para nós. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai ser. Isso implica em eu sair do meu lugar de conforto para abençoar outra pessoa. Para abençoar as pessoas que estão ao meu redor ou que talvez estejam mais longe. Então, o Senhor espera que a gente saia da nossa zona de conforto, né? Para ser um abençoador. Te pergunto hoje, você foi bênção na vida de alguém hoje? Você orou, dobrou seu joelho e orou por alguém que precisava? Você falou do amor de Deus para alguém que precisava? Então, o Senhor está nos chamando e isso implica em sair da zona do conforto, irmão. Quando a gente começa a pensar no outro, a olhar para o outro, a querer abençoar o outro, a gente deixa de olhar para nós. E se eu sai do meio da tua terra, sair da zona de conforto. E a segunda coisa, pastora, como é que eu posso ser uma bênção? É ter uma vida, e aqui ainda é mais difícil, porque a gente gosta de ter domínio, a gente gosta de dirigir tudo, e sair da zona do conforto significa o que fez Abraão. Ele obedeceu a Deus sem saber para onde ia, sem saber onde Deus o ia levar. Significa o quê? Significa que eu vou ser dirigido por Deus. E ser dirigido por Deus, irmão, implica em muitas vezes renunciar à minha vontade, renunciar àquilo que eu quero fazer. Renunciar aos meus desejos para fazer a vontade de Deus, para obedecer a palavra de Deus. Então, ser uma bênção não implica em obedecer a Deus incondicionalmente. Se eu perguntar para você ama a Deus? Provavelmente você vai levantar a mão e vai dizer, eu amo a Deus. Muito bem. Amar a Deus implica em obedecê-lo. Tanta gente diz que ama a Deus, mas não obedece. Porque quem ama, vai obedecer. Entendeu? E isso é ser uma bênção. Ser uma bênção, irmão, tem que obedecer a Deus, a sua palavra, com fé e com amor. Obedecer a Deus e a sua palavra com fé e com amor. E aqui, eu gostaria de ir no capítulo 22 de Gênesis mesmo. Se você quer ler mais 3 versículos, Gênesis, no culto de domingo, pelo menos em alguns, nos cultos de domingo, nos cultos que eu estiver ministrando, é para aprender. Eu ensino a você ser bênção. É para aprender. Então é por isso que eu mando abrir a Bíblia, porque para mim eu aprendo na Bíblia. Amém, irmão? Eu aprendi que para eu mudar a minha vida eu tenho que ler a Bíblia. Eu aprendi assim, Gênesis 22, no verso de número 18, diz assim, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Obedeceu a minha voz. Então quando a gente é bênção, quando a gente obedece a Deus, obedece a sua voz, obedece a sua palavra, então a gente vai ser bênção. E o que mais? O que tem de mais lindo nesse versículo, irmão, é que a minha descendência também será abençoada, a minha semente, quando eu obedeço. Quero ler mais um texto agora em Deuteronômio capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia aí, abra por favor, pode abrir no celular, desde que você não fique no WhatsApp, não é? Porque aí é muito triste, não é? Deus te trouxe aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, assim, te convenceu a estar aqui para você ouvir a palavra dele. Então abra aí no seu aplicativo de Bíblia, no seu celular, se você não trouxe a sua Bíblia de papel, em Deuteronômio capítulo 11, no verso de número 13, e será que, se diligentemente
obedecerdes a meus mandamentos, que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei a chuva à vossa terra, a seu tempo, a temporã, a serôdia, para que recolhas o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite. E darei erva no teu campo, aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Obviamente que a realidade agrícola do povo judeu é diferente da nossa realidade. Mas se eu pudesse trocar, o Senhor vai abençoar o meu trabalho, vai abençoar a minha empresa, vai abençoar a minha casa. Eu trago para a nossa realidade, porque Deus é o mesmo, a bênção é a mesma. É a mesma. Amém? E ainda nós temos lá em João capítulo 15. Olha, eu quero falar sobre obediência, em obedecer a Deus. Porque nós temos muita dificuldade com isso, a gente quer mandar, a gente quer fazer do jeito da gente, e para ser uma bênção a gente tem que fazer do jeito de Deus. João capítulo 15, aleluia. Eu compreendo, porque a gente quer ter a direção de tudo, a gente quer estar na direção de tudo, mas Deus está dizendo, olha, se você quer ser uma bênção, você tem que deixar de dirigir. Você tem que obedecer a minha palavra. Você tem que fazer as coisas do jeito que eu quero e não do jeito que você quer. Não é? Porque a gente quer ficar no nosso conforto, mas Deus nos tira do nosso conforto para a gente ser uma bênção. Para a gente ser abençoador. Amém? Então aí em João capítulo 15, no verso de número 14. João 15, 14. Vós sereis meus amigos se o que eu vos mando. E agora você nem precisa abrir, mas lá em 1 Samuel, capítulo 15, no verso 22, ele diz assim, porém disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Então, o Senhor, para mim ser uma bênção, eu tenho que aprender a obedecer a Deus. Número 4, ser uma bênção implica em olhar para o outro e não somente para si mesmo. E aqui que tem a maior dificuldade, não é? Porque a gente quer sempre para nós, né? Mas se nós desejamos apenas sermos sempre abençoados, somente nós sermos abençoados, o que será do outro? Já que Deus nos usa para alcançar o nosso próximo, para amar o nosso próximo, para buscar o nosso próximo. Então, para eu ser uma bênção, eu tenho que olhar para o outro, irmão. E olhar como? Com raiva, com ciúme, com inveja. Olhar como? Olhar com desprezo, olhar... Como é esse olhar? O mesmo de Jesus. O mesmo olhar de Jesus teria para com essa pessoa. Então, quando você olhar para alguém, você tem que pensar como é que Jesus olharia para essa pessoa. E isso vai fazer toda a diferença. O que será que Jesus falaria se estivesse no meu lugar? Como o Senhor Jesus abençoaria esta pessoa? Então, isso é ser uma bênção. Quem é uma bênção é também ricamente abençoado por Deus. E aí, se você ler Deuteronômio capítulo 28, nós vamos ver que todas as bênçãos, elas virão sobre nós e nos alcançarão. Quando? Quando nós obedecemos ao Senhor e à sua palavra. Amém, querido? Então, mais que ser abençoado, Deus nos chama para ser uma bênção. Diga, eu sou uma bênção. Isso. O foco não deve estar no que queremos ter, mas sim no que Deus quer que eu seja. Em como Deus quer que eu seja. Irmão, não retenha as bênçãos que Deus lhe concede. Se Deus lhe concedeu sabedoria, é para você repartir. Se Deus lhe concedeu riquezas, é para repartir. Se Deus lhe concedeu bênçãos, é para você repartir, é para ser bênção. É assim que Deus espera. Deus nos ensina que nós podemos abençoar, querido. A lição de Abraão, e Abraão foi uma bênção. Vou te dar só um exemplo, um único exemplo, para não me estender muito nesse início aqui. Quando houve uma desavença entre eles enriqueceram, Abraão enriqueceu, aqueles que estavam com ele enriqueceram, e houve uma desavença entre ele,
os pastores de Abraão e os pastores de seu sobrinho Ló. E aí é tão lindo que Abraão fala para Ló, irmão, é tão lindo que ele fala para Ló, ele chama Ló e fala, Ló, que não haja contenda entre nós, que não haja contenda entre os nossos pastores e os meus pastores e os teus pastores. Se você olha ao redor, olha quanta terra. Se você falar que vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Mas que não haja contenda entre nós. Por quê? Porque somos irmãos. Isso é ser uma bênção. Abre mão, renuncia para que o outro seja abençoado. E isso que Deus espera da gente, irmão. Assim que a gente quer ter, a gente veio buscar uma bênção. Na verdade, o culto não é para buscar, o culto é para entregar, o culto é entrega, não é? Mas Deus espera que a gente não seja pedra de tropeço na vida de ninguém. Que a gente não seja instrumento de divisão na vida de ninguém. E que a gente possa ser bênção para o outro, querido. Deus espera isso de mim. Deus espera isso de você. Jesus pagou um preço muito alto na cruz do Calvário, demonstrando o amor, para que eu e você pudéssemos aprender o que é amar. E imitar a Jesus no amar. Imitar a Jesus no abençoar. Vamos deixar um legado para as próximas gerações. Vamos deixar um legado, irmão. Certamente, um abençoador, ele sempre será lembrado. Aquela pessoa que foi bênção, irmão, aonde ela passou, que ela deixou um rastro de bênção, ela vai sempre ser lembrada. Sempre. E a gente prefere ser lembrado pelas coisas boas que fizemos ou sermos lembrados pelas coisas ruins que fizemos? Não é? Então Deus espera ser tu uma bênção. E quando eu for uma bênção, olha o que Deus diz no verso 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Às vezes as pessoas não compreendem, mas fulano fez tanta maldade, por que você ainda abençoa, pastora? Porque Deus me chamou para ser uma bênção. Ele vai ter com Deus a respeito da sua conduta. Ele vai ter com Deus a respeito das suas palavras. Eu vou ter com Deus a respeito da minha conduta e das minhas palavras. Deus me chamou para ser uma bênção. E é nisso que eu tenho que focar. Em ser uma bênção, independente se eu recebo ou não a bênção das pessoas para quem eu sou uma bênção. Compreende isso, querido? Isso é o amor de Jesus. Isso é o amor de Deus. Numa geração em que as pessoas vivem e pensam somente em si, pensam somente no seu bem-estar, pensam somente no seu crescimento. O Senhor vai na contramão do mundo. Ele me chama para ser uma bênção. Ele me chama para que eu seja um abençoador. Ele me malhando em minha vida e me abre a razão, ele vai. Amém, querido? Então diga, eu sou uma bênção. Eu sou abençoador. Por onde eu passo, eu abençoo. Abre aí sua Bíblia em João. Não dei conta de acompanhar. Você conseguiu? Ainda não. Muito bom. Faz tempo que não apareceu um louvor novo de bater palma, né? Muito bem. João capítulo 6. E a guitarra do Gustavo eu vou te contar, hein? João 6. Verso de número 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Agora abra em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Verso 23.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, o servis. Certa vez um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Lutero perguntou: o que você faz? Ele respondeu: sou sapateiro. Lutero então lhe disse: pois bem, faça bons sapatos, venda-os por um preço justo e você estará servindo a Deus e sendo um cristão melhor. Amém, querido? Lembre-se que o seu maior objetivo com o seu trabalho não é simplesmente levar dinheiro para casa, mas sim glorificar a Deus, abençoando os outros com aquilo que você faz. Embora a gente trabalhe para ganhar o pão, e isso é importante, mas ainda será servir a Cristo, melhor ainda será servir a Cristo com aquilo que a gente faz. Então, o nosso trabalho, ele é recompensado por Deus, por isso nós devemos ser dedicados, pontuais, íntegros, trabalhando e lembrando que Deus vê todo o seu esforço. Todo o seu esforço. A gente acha que servir a Deus é só dentro da igreja, glorificar a Deus é só dentro da igreja. Mas com o nosso trabalho, com a nossa vida, lá no nosso trabalho, a gente está glorificando a Deus e a gente será recompensado por aquilo que a gente faz. Por isso que o texto que eu li aqui diz que a gente tem que fazer como se for ao Senhor, porque o Senhor está contemplando. Então faça o seu melhor sempre para a glória de Deus. Eu sei que a gente trabalha para ganhar dinheiro, para a nossa família ter o sustento, mas não significa que para isso eu possa agir de qualquer maneira, agir de maneira errada, com a conduta errada. Não significa que eu vou ganhar o meu dinheiro, sustento, o pão de cada dia com o suor do meu rosto, mas glorificando a Deus com isso. Glorificando a Deus com o meu trabalho. Trabalhar para tornar o mundo melhor. Pastora, você é louca? Você acha que com o meu trabalho eu torno o mundo melhor? Sim, irmão. Se onde eu estiver fazendo o que é certo, eu estiver dando um bom testemunho, eu estiver mostrando a Deus através do meu trabalho, eu estou tornando o mundo melhor. Sim, senhor. Sim, senhor. As pessoas vão se lembrar da gente como alguém que fez o que era certo, que faz o que é certo. E quando quiserem fazer alguma coisa errada, o que vão dizer? Perto do fulano não dá. Não é assim? É ou não é? Por quê? Porque já sabem que nós trabalhamos para a glória de Deus. Trabalhamos para glorificar a Deus. Então a gente precisa ser diligente no nosso trabalho. Ser diligente é ser dedicado, é ser cuidadoso, é ser esforçado. Lembra de José? José, na casa de Potifar, ainda que como escravo, ele fez o seu melhor sempre. Fez um trabalho tão lindo que Potifar colocou José sobre todos os seus negócios. Quando ele foi para a prisão, ele se tornou o prisioneiro controle de qualidade. Não é? Por quê? Porque ele era sempre lembrado como alguém que sempre fazia o melhor. E quando ele foi para governador de Egito, e aí a gente vê a escadinha, não é? Quando a gente faz o que faz o melhor para Deus, ele vai nos colocando em posições melhores. É por isso que o nosso trabalho tem que ser sempre para a glória de Deus. E quero lembrar, irmão, que o nosso trabalho, ele não é um favor para o nosso patrão. Quando a gente trabalha, nosso patrão tem uma dívida conosco, que é de pagar o nosso salário, porque nós não estamos fazendo um favor, nós estamos fazendo o nosso melhor e fazendo o nosso trabalho. Quando você faz o seu trabalho, você tem direito ao seu salário, você tem direito a um salário digno, porque está fazendo o seu melhor. Abandona, irmão, a preguiça e as distrações. Por que eu coloquei distrações aqui? Porque tem um monte de gente roubando o patrão. Roubando como, pastora? Se eu não toco num parafuso, roubando o tempo, passa 80% do seu dia fazendo o quê? O celular. Obviamente que algumas pessoas trabalham com o celular, obviamente.
Mas a grande maioria não, irmão. A grande maioria não. Então, a gente não está fazendo o melhor quando a gente deveria estar fazendo o trabalho que o nosso patrão nos chamou para fazer. Nós estamos fazendo, nos distraindo com aquilo que na hora que não deveria distrair. Isso não é para glorificar a Deus. Então, para a glória de Deus, nós temos que fazer para o melhor. Seja um trabalhador exemplar, sabe? O seu quadrinho tem que estar lá todo mês de um trabalhador do mês. Porque você é um servo de Deus. Você é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E o Senhor espera que você faça o melhor. Você vai estar servindo a Deus e sendo um cristão melhor quando trabalha para a glória de Deus. E por último, em sétimo lugar, seja grato pelo seu trabalho. Ah, pastora, mas eu ganho muito pouco. Esforça-te, tem bom ânimo, estude, faça os concursos, busque uma melhora para a tua vida. É você que tem que buscar. A gente tem que buscar e não esperar cair do céu. Se a gente não está contente, a gente deve agradecer para Deus. Deus, eu sou grato pelo que o Senhor me deu, mas eu vou buscar umas condições melhores, o Senhor me abençoa. É assim que a gente faz, querido. Não estou contente, não gosto do que eu faço, mas eu estou ganhando meu salário, então agradeça. Porque tem um bocado de gente que gostaria de estar no teu lugar ganhando teu salário. Amém, querido? Então seja grato pelo teu trabalho, agradeça pelo teu patrão, faça sempre o seu melhor como ao Senhor. Como ao Senhor. E o que vier desse trabalho, seja grato pelo seu salário, seja um abençoador, faça a sua parte na obra de Deus, faça uma boa administração com o seu salário, mas eu ganho muito pouco, não dá para administrar nada, ele ganha pouco, mas joga tudo no lixo que ganha. Aí fica difícil. Então a gente precisa ser bons administradores, bons mordomos. O Senhor nos deu, o Senhor nos chamou, não é? Nos colocou lá. Quem sabe você foi colocado neste lugar, nessa empresa, para ser uma bênção lá, para fazer a diferença lá onde você está. Então faça a diferença, para que quando tiver a oportunidade, Deus com certeza te passa de escravo para governador do Egito. Quando a gente faz o melhor. Então eu quero glorificar a Deus. Glorifique a Deus, mas a gente glorifica a Deus no nosso trabalho. A gente glorifica a Deus quando a gente oferta com o salário e a renda que o Senhor nos deu. Se você é um empresário, irmão, cumpra as leis que o empresário deve cumprir. Faça o seu melhor como empresário. Cumpra todas as leis como empresário. Sua empresa será mais abençoada. A sua empresa será próspera, porque você está cumprindo a sua parte, fazendo o que é certo. Amém, amado? Amém, querido? Então faça sempre o que é certo. Faça o melhor para a glória de Deus. Trabalhe para tornar o mundo melhor. Trabalhe, seja diligente. Trabalhe com dedicação. Todo trabalhador é digno do seu salário. Então você não está fazendo um favor. Você é digno do seu salário. Também abandone a preguiça e tome cuidado em não estar roubando. É o tempo. É 8 horas de trabalho. Você é contratado para trabalhar 8 horas por dia, 44 semanais, 220 por mês, a maioria das pessoas. Então é nesse tempo que você deve trabalhar. O seu patrão te contratou para isso. Ele te contratou para trabalhar neste tempo. Então faça conforme ele te contratou. Porque quando vier o seu salário na sua mão, é digno e justo, e Deus vai abençoar. Amém, querido? É digno e justo, e o Senhor vai te abençoar, com certeza. Seja um trabalhador, nota 10. Nota 10. Amém? Faz o seu melhor. Não tenha vergonha. Ah, mas eu sou secretária e eu vou lavar o banheiro. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade, irmão? Não entendo essas dificuldades que as pessoas têm. Eu não compreendo isso. Faz quase 42 anos que eu trabalho. Já aposentei, continuo trabalhando. Se me mandar lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro, daí qual que é o problema? Eu fui trabalhar na
fazenda, não tinha ninguém para levar as caixas onde eu queria que levasse. Eu peguei a carriola da fazenda, pus todas as caixas dentro da carriola e levei daí. Qual que é o problema? É 8 horas por dia. Estou lá para trabalhar 8 horas por dia. Deus me abençoa. Ora, então, seja um trabalhador exemplar e seja grato pelo teu trabalho. Eu quero que você fique de pé para agradecer pelo teu trabalho, pela tua empresa, por aquilo que Deus tem te dado. Para de reclamar do seu patrão, parar de reclamar da empresa. Você não tem, mas eu quero ser patrão. Oh, eu não quero. Eu não quero. Não me ofereça, irmão. Não tem nenhum interesse. Nenhum. Né? Meu esposo é dono de empresa, mas eu não faço nenhuma questão. Eu sou empregada, eu gosto de ser empregada, eu gosto de receber ordem, recebo ordem até hoje, tenho 62 anos, 42 anos de trabalho, até hoje, quando mando fazer, eu faço, acabou. Não quero ser empresário. Então, pare de reclamar do seu patrão, porque ser empresário é só para os fortes. É só para forte, irmão, ainda mais nessa nação. Vivendo do jeito que nós estamos vivendo. A imposto de renda 27,5%. A INSS 12, 14, 20%, mais 5% de sindicato, mais... Irmão, só Jesus na causa dos empresários. IPI, ECM, e não sei o quê, não sei o quê. O cara faz a conta lá, quando chega no fim de mês, é 0, conta 0. Então não reclama do seu patrão, abençoa ele. Se você quiser ser empresário mesmo, glória a Deus. Parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Amém, querido? Parabéns. Eu não quero. Sempre disse isso para Deus. Deus, eu estou feliz que eu vejo quantos dias, irmão. Ele não dorme, ele conversa a noite inteira. É o cheque, é não sei o quê, ele fala, porque é o banco, e ele está falando, e eu estou só escutando. Nem dormindo ele sossega. Tem mais empresário aqui que é assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá, tem, tá vendo? É assim. E eu não, quando chega o fim do mês, meu dinheiro está lá na conta. Eu tiro meu dízimo e é só alegria. Amém, querido? É isso. Então, ore pelo seu patrão, agradeça a Deus. Eu sou aposentado, já trabalhei bastante. Oh, maravilha. Já trabalhou bastante, por isso que aposentou. Já trabalhou muito. Então, vamos orar, irmão. Porque o Ivo me disse que em 2060 o INSS não vai ter mais dinheiro para pagar os aposentados. Porque vai ter, para cada 2, para cada 4, para cada um trabalhando, tem um aposentado. Então tu vigia. Vamos orar para Deus botar o povo para trabalhar, abrir empresa para que tenha arrecadação, para que os aposentados possam receber. Pastora, você veio aqui pregar a palavra ou veio me perturbar essa conversa? As duas coisas. Glória a Deus. Amém? Então é isso. Vamos orar. Ore pelo seu patrão e agradeça pelo seu salário. Pare de reclamar. Ore pela sua empresa. Deus te deu uma empresa para você, abençoado. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar os patrões, os empregados em tua presença. Nós queremos ser melhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe em todas as coisas, nos dá sabedoria para falar. Abençoa a empresa desta pessoa, Senhor. Abençoa, Senhor, que ele tenha sabedoria para administrar, para comprar, para vender, para cumprir todas as leis desta nação. Abençoa, Senhor, eu te peço os nossos patrões, o nosso salário. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Dá graça, Senhor, para os empresários aqui dessa igreja, para os prestadores de serviço. Dá graça para os empregados, dá graça aos aposentados, ó Deus. Que a nossa nação mude e que nós possamos ter sempre a nossa aposentadoria garantida, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo o meu patrão, eu abençoo o meu esposo, eu abençoo, Senhor, o meu salário. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa, Senhor, os funcionários públicos. Que a prefeitura municipal tenha sempre um recurso para pagar os salários dos seus empregados, ó Deus, e que todos sejam abençoados em todas as coisas, em nome
de Jesus. A sua Bíblia, por favor. Salmo 119. Nós vamos ler em todinho. O Salmo 119. Nós vamos ler todo o Salmo 119. Pastora, 176 versículos. Não, nós vamos ler só um mesmo, irmão. Salmo 119. Verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é a palavra de Deus revelada à humanidade. Eu falei tanto em obedecer, eu falei tanto em obedecer, eu falei tanto em obedecer. Obedecer o quê, pastora? Obedecer a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e é um tesouro precioso. Não é um livro de autoajuda. Não é um livro, irmão, em que nós vamos encontrar ali lindas histórias, apesar de ter lindas histórias. Não é um manual que contém regras de boa conduta. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o manual onde nós encontramos como devemos proceder de acordo ao que Deus nos criou para ser. Se eu quero ser abençoado, irmão, eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu não vou cansar de ensinar isso. E o tema central da Bíblia, qual é o tema central da Bíblia, irmão? O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. É desde o Gênesis até o Apocalipse. Tudo que você encontra no Velho Testamento é uma figura daquilo que Jesus faria por toda a humanidade. É a palavra de Deus. E vou dizer mais para você, livro de 1 Pedro, capítulo 1, livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 23, 1 Pedro 1, 23, eu sei que eu falo muito depressa, irmão, mas se você conseguir guardar algumas coisas, eu já fico muito feliz. E porque eu falo muito depressa, porque o tempo é pouco, e eu venho com tanta coisa dentro da minha mente, dentro do meu coração, que eu tenho que falar tudo, então eu falo muito depressa. Que é para mim não levar nada de volta, nada. 1 Pedro, capítulo 1, verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Então é a semente da palavra de Deus que transforma a nossa vida, que muda a nossa história. Irmão, se você não tem amor por esta palavra, se você não tem gosto por ouvir a palavra, se a palavra de Deus não faz você chorar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, irmão. Porque quando eu leio a Bíblia, é difícil para mim não parar no meio da leitura e ficar um tempo orando e buscando a Deus, porque a palavra de Deus, ela vem e me confronta, ela vem para mudar o meu coração, ela vem para transformar a minha vida. Então, se você não tem o costume de ler a Bíblia, passe a ter esse costume. Agrade a Deus. Como que eu vou agradar a Deus? Como eu vou ser uma bênção? Tire um tempo que você tem aí disponível. Pastor, eu não tenho tempo disponível. Por quanto tempo você fica aí, às vezes, nas redes sociais? Por quanto tempo? E você pode pegar um pouquinho desse tempo e se dedicar a ler. A ler, irmão. Se você não gosta de ler, põe para ouvir. Põe para ouvir. No meu carro tem um pendrive. Eu ainda sou do tempo do pendrive. Tem um pendrive com a Bíblia. Eu entro no carro, a Bíblia fica rodando. Eu chego em casa, eu ponho a Bíblia para rodar. E aí, quando eu posso sentar, é para fazer o quê? É para ler a Bíblia. É para ler a Bíblia. Por quê, irmão? Porque eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus me confronte. Eu quero que Deus me mude. Eu quero que Deus me transforme. Eu quero ser melhor a cada dia. E se é a palavra de Deus, isso não é possível. Por isso que eu não entendo. Não entendo. Quando as pessoas rejeitam tanto o ensino da palavra, tem tanta dificuldade, irmão. Nós podemos, pastor, eu não entendo a Bíblia. Pastor, eu não entendo a Bíblia. Eu vou te explicar a Bíblia hoje resumida, quer?
Quer que eu te explique? Você vai ler, quero que você lê a Bíblia, agora você vai entender tudo. Primeira coisa que você precisa é do Espírito Santo de Deus, porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Pastora, mas você diz que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, quem escreveu Mateus foi Mateus, pois é, homens, a Bíblia diz em 1 Pedro que homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que toda a Escritura divinamente inspirada é apta para instruir, para redarguir em justiça. Então o autor da Bíblia é o Espírito Santo. É o único livro que você vai ler que tem o autor aí em você. O Deus único, todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, criou todo o universo para a sua glória. E o clímax da sua criação foi quando ele criou o homem. A sua imagem, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é você. Gato, cachorro, peixe, a baleia, não é eu, é você, que só fomos criados, e Deus, Ele fez tudo pela sua palavra. Haja animais, haja árvores, haja luz, haja trevas, separa as águas da porção seca. E Ele parou para quê? Para criar eu e você, a sua imagem e a sua semelhança. Aí Deus pôs a mão no barro e criou o homem. E criou o homem para reinar. Ele criou o homem para reinar sobre toda a criação. Ele fez tudo e depois criou o homem e deu ao homem essa autoridade para ele reinar sobre tudo aquilo que ele criou. Olha que Deus lindo e mais precioso, que no final do dia Ele vinha para conversar com o homem, tinha intimidade com Ele, queria conversar com Ele. Ele o criou para isso, para ter intimidade com Ele, para ter ligação com Ele, para ter conversa com Ele. Ele criou o homem para isso, só que o homem decide rejeitar a Deus e a sua palavra, o homem decide desobedecer a Deus, o homem, o ser humano, despreza todo o amor e a comunhão que Deus ofereceu ao homem. Irmão, Adão viveu 930 anos. Eu fico, às vezes, todas as vezes que eu leio ou ouço Gênesis, eu fico pensando nisso. Você já imaginou você viver 930 anos com esse sentimento, mas que burrice que eu fiz? Já parou para pensar nisso? 930 anos, irmão. E aí quando eles contavam, porque é assim que acontecia, as histórias eram contadas, e aí, por exemplo, chega lá em Noé e fala, Adão, teve 930 anos para se arrepender do que tinha feito, porque o Criador fez o homem para ter intimidade e comunhão com ele, mas o homem não rejeitou a Deus, rejeitou a sua palavra. Estou te ensinando a Bíblia, estou te ensinando a entender a Bíblia. Para quando você lê, você possa entender. Quando o homem rejeitou a Deus, o homem aceitou uma influência maligna e perdeu a sua conexão com o Pai. E a pior desgraça que pode ter na vida de alguém é perder o relacionamento com Deus. Essa é a pior desgraça que pode ter na vida de alguém. É não ter intimidade. E aí, o pior de tudo, quando o homem perdeu esse relacionamento com Deus, ele perdeu o domínio próprio, porque ele passou a ser guiado, dirigido por... Eu vou falar influência maligna para ficar assim chique, mas eu estou com uma vontade de falar um satanás que você não tem ideia, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá, que ele entregou tudo que Deus entregou a ele entregou a esse inimigo. E aí perdeu o domínio próprio, perdeu a comunhão com Deus. Aí você vai ver lá no Gênesis, no capítulo 6, que a humanidade está num nível de degradação, o mais nojento que pode ser. Deus olha para a terra e fala, não dá nem para mim olhar para essa terra, não dá mais nem para mim olhar para essa terra. Aí Deus vai enviar, chamar tinha um justo, sempre tem. Deus sempre tem um remanescente fiel. Tinha um lá e Deus chamou Noé e falou, Noé, o negócio é o seguinte, vai chover, eu vou acabar com tudo esse negócio aí, porque está muito sujo esse negócio aí, e pronto. Veio o dilúvio, e assim foi, irmão. E aí vem Abraão, e aí vieram
os juízes, e aí vieram os reis, aí veio a nação de Israel. Deus iniciou com um homem, Abraão. Deus iniciou com Abraão, um único homem. Esse homem teve um filho chamado Isaac. Isaac teve Esaú e Jacó. Esaú rejeitou a sua bênção, Jacó ficou com a bênção. De Jacó vieram as 12 tribos que povoaram Canaã, aquela região de Israel. Deus começou tudo com o povo judeu, mas ele está sempre prometendo que enviaria um que ia pisar a cabeça da serpente, ia trazer de volta o relacionamento do homem com Deus. E ele foi prometendo através dos profetas, ele foi prometendo através dos reis, ele foi prometendo até que chegou. Aleluia! Deus, irmão, ama você. Deus ama o homem, tem misericórdia da condição suja e degradante que o homem vivia e vive até hoje. Deus teve misericórdia e ele decide resgatar o homem. E quando ele decide resgatar o homem, ele olha de um lado, ele olha do outro, não encontra um justo sequer, não encontrou nenhum. Aí o que ele faz, irmão? A palavra viva veio habitar esta terra, no ventre de uma mulher escolhida por Deus. A semente divina veio para o ventre de Maria, e dali nasceu o Filho de Deus primogênito que andou nessa terra por 33 anos. Com 30 anos ele foi batizado, por isso que nós não batizamos crianças, porque batismo é para adultos. Então ele se batizou com 30 anos, começa o seu ministério em um casamento, por isso que casamento é importante. Num casamento em Caná da Galileia, transforma água em vinho, cegos são curados, leprosos são limpos, e pessoas são resgatadas, ressuscitadas, mas já estava escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia no livro de Hebreus, e é por isso que ele nasceu aqui, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, nasceu nessa terra, curou, fez milagres, maravilhas, mas, como já havia escrito, já estava escrito, e verdadeiramente, ele como ovelha seria levado ao matadouro, sem abrir a sua boca, diz Isaías no capítulo número 53, e ele foi ao Calvário, e ele foi condenado injustamente, mas já estava escrito, Deus amou o mundo de tal maneira, e Deus na Bíblia, na palavra de Deus, ele revela o plano da redenção completinho. Jesus veio aqui, morreu na cruz do Calvário, rasgou o véu do templo, derramou todo o sangue, o sacrifício perfeito, o último sacrifício, o último sangue derramado. Para quê, irmão? Para Deus encontrar você, para Deus você ter intimidade com Deus, para você poder falar com Ele, para você poder voltar para Deus, sair de uma vida imunda, sair de uma vida suja e se encontrar novamente com o teu Criador e viver para Ele. Acabou, pastora? Não, irmão, não acabou. Porque Jesus disse em João capítulo 14 que Ele vai para o Pai preparar um lugar, mas que Ele vai voltar. Ele disse mais ainda, eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador, ele vai estar todo dia com você, ele vai te conduzir, ele vai levar você até o céu, e aí ele diz que nós temos um selo, o selo do Espírito Santo, porque esse selo está aqui, porque esse penhor está aqui, por quê? Porque ele prometeu que ele vai voltar, e ele vai resgatar a sua igreja, e ele vai levar a sua igreja de volta para ele. E para onde nós vamos? Nós vamos morar no céu, andar em ruas de ouro. Oh, pastor, rua de ouro. Ouro no céu não é nada, irmão. Os valores imundos dessa terra não é valor algum, por isso que a gente pisa o ouro no céu. Aqui é tanta corrida atrás do ouro, né? Mas no céu a gente vai pisar no ouro, irmão. Por quê? Porque os valores do céu são diferentes dos valores desta terra. E ele vai nos levar para lá. E eu vou entrar pelas mansões celestiais. E eu vou entrar pelas portões celestiais. E vou me encontrar com ele. Ah! Eu quero ver a tua desculpa nesse dia. Senhor, o Senhor vai me desculpar, mas eu tinha um churrasco.
Senhor, você vai me desculpar, mas é o meu trabalho. Senhor, quero ver a tua desculpa. Quero ver a nossa cara de pau diante de Deus, depois de tudo que Ele fez. A gente está arrumando tanta desculpa, né? Mas Ele fez. O homem precisa aceitar novamente o governo de Deus sobre a sua vida. Vou repetir. O homem precisa aceitar novamente o governo de Deus sobre a sua vida. Enquanto você não entender que você não vive, mas é Cristo que vive em você, e que você faz a vontade do Pai, enquanto você não entender isso, você vai sofrer. Você vai ficar, o mundo te puxa de um lado, o Espírito Santo te puxa do outro, você vai sofrer. Então se entregue na mão do Espírito Santo, que Ele vai te conduzir a pasto verdejante, como diz a palavra de Deus. Ele vai te conduzir às águas tranquilas, como diz a palavra de Deus. Então, querido, se você não entendia a Bíblia, eu te expliquei em 10 minutos. Não é fácil? Tudo isso que eu te falei está bem escritinho aqui. Tudo que eu te falei. A Bíblia é cheia de ensinamentos. Ensinamentos preciosos. Ensinamentos maravilhosos. Ensinamentos gloriosos. Eu vou te falar 8 ensinamentos. Quer? Quer? Prometo que só vai ser mais 10 minutos. Primeiro ensinamento que tem na Bíblia que você precisa aprender. Que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E o que significa amar a Deus, pastora? Significa dedicar todo o teu coração a Ele. Não tem lugar para mais ninguém. Não tem lugar para mais nada. Eu sou do Senhor. Eu tenho uma aliança com Ele. E eu não quebro essa aliança de jeito nenhum. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu disse para Ele um dia que eu vou amá-lo. Todos os dias da minha vida eu vou adorá-lo. Eu disse para o Senhor que Ele é tudo para mim. Então a Bíblia me ensina como e por que amar a Deus. E sabe por que eu tenho que amar a Deus? Porque Deus é amor. E não é aquela igreja tão abençoada lá não, tá? Deus é amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, diz que Deus é amor. E é por isso, irmão, que eu tenho um compromisso profundo com o Senhor. Não é um negócio raso, pelos artelhos, pelos joelhos, pelos lombos, não. É um compromisso profundo com Deus. Não tem nada que faça eu romper o meu compromisso com Deus. E amar a Deus, irmão, é uma fonte suprema de felicidade. Quando você ama a Deus, você pode estar vivendo luta, mas você sabe que Deus está contigo. E aquela luta não é para a morte, mas é para a glória dele. Isso é amar a Deus. Amar a Deus é olhar. A segunda coisa agora que eu aprendo. Então, o segundo ensino, se o primeiro é amar a Deus, obviamente você já sabe qual é o segundo. Qual é? Amar o próximo. A Bíblia inteira me ensina. Jesus andou aqui nessa terra ensinando a amar o próximo. A Bíblia nos instrui, irmão. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Significa tratar o outro com bondade, com compreensão, com cuidado, com respeito, fazendo para o outro o que eu desejo que façam para mim. Está na Bíblia. Eu te daria pelo menos uns 50 versículos só sobre esse assunto. Só sobre esse assunto. E a Bíblia me ensina a amar. A Bíblia ensina quem é o responsável pelo ódio. A Bíblia ensina quem é o responsável pelo ódio. Porque ela ensina quem é amor e como eu tenho que amar. A Bíblia me ensina, irmão, sobre arrependimento. Não dá para eu me encontrar com Deus sem me arrepender. Se eu quero saber de arrependimento, é na Bíblia que eu vou encontrar. O que é Atos 2,38, o apóstolo Pedro faz aquela pregação
fala sobre Jesus, sobre a morte de Jesus. Depois ele vai dizer assim no verso número 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se você quer entender o que é mudar de vida, você tem que entender e ir para a Bíblia e aprender sobre arrependimento. Aprender aceitar o sacrifício de Jesus pelos seus pecados. Todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas Deus nos alcançou pelo seu amor e você precisa se arrepender. Não tem nada de bonito no nosso passado. Tem uma capivara imunda que nós precisamos do sangue de Jesus para riscar. É assim, o sangue de Jesus está lá nas mãos dele. A Shirley fez isso e isso. Jesus vai lá, pois é, mas eu paguei com o preço. Ele risca com o sangue dele. Mas a Shirley fez isso. Pois é, mas ela se arrependeu. Ele vai lá e risca com o sangue dele. A nossa dívida é paga quando nós nos arrependemos. A nossa dívida foi paga. E como é que eu recebo isso sobre a minha vida? Quando eu me arrependo. Qual é a outra lição que eu aprendo? Eu aprendo sobre perdão. Irmão, presta atenção. A Bíblia ela destaca a importância do perdão. O livro de Colossenses, capítulo 3, no verso 13, diz assim: suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor os perdoou. O lindo do Pedro um dia chegou para Jesus e falou assim: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Como ele é espiritual. Ele esperava que Jesus falasse para ele: nossa, como Pedro é espiritual. Ele quer perdoar 7 vezes. Aí Jesus olha para ele: não te digo que 7, mas 70 vezes 7. Se você quer entender de perdão, você tem que olhar para a cruz. Porque lá ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E quando você não perdoa, você está pecando. Porque Jesus nos mandou perdoar. Então, se você quer aprender sobre perdão, é a Bíblia. O perdão não justifica o erro, mas liberta o nosso coração do peso do rancor. Quando eu perdoo alguém, não quer dizer que aquela pessoa estava certa, mas eu fico liberta. Eu me livro do peso. Eu me livro do peso. Então, você quer aprender sobre perdão? Vai na Bíblia, irmão. Porque a Bíblia ensina sobre perdão. Aí eu não perdoo. Você deve ser mais importante que Jesus. Número 5. O que eu aprendo na Bíblia? Sobre obediência. Obedecer a Jesus. Obedecer não apenas uma regra, mas é uma vida de obediência. Deus tem me falado muito sobre obediência. Eu tenho perguntado muito a Deus: Deus, em que eu estou te desobedecendo? Porque todo dia o Senhor me traz uma palavra sobre obediência. Que é para mim o negócio, não é para você. Meu Deus trata comigo, irmão. Se Deus está falando sobre obediência, eu tenho que trabalhar sobre isso. Então tem alguma coisa que eu preciso trabalhar. Se você quer aprender sobre obediência, irmão, você vai na Bíblia. A obediência é um caminho para a bênção. Deus não manda a gente obedecer porque Ele é para fazer restrição, sabe? Deus quer me punir. Então Ele manda, não. Quando Deus fala para mim, faz isso, é porque Ele está me protegendo. Quando a Bíblia fala para mim, não faça, é Deus me protegendo. Eu estou sendo protegido por Deus quando Deus fala para mim, não faça isso. E quando eu obedeço a Deus, eu estou sendo protegido. Então, se você quer aprender de obediência, irmão, você vai na Bíblia. Vai na Bíblia que ela vai te ensinar sobre obediência. Número 6. A Bíblia nos ensina sobre a importância da oração. Irmão, é tão lindo, porque de sexta-feira tem a live da igreja, e aí eu vou sempre procurar um texto e orar. É tanto texto sobre oração que tem dia que eu fico meio perdida. Eu começo na segunda-feira com algo para falar, eu já começo na segunda-feira pensando que eu vou falar na sexta.
Então, na segunda-feira, não, é esse texto que eu vou falar. Não, chega na terça, fala, não tem mais esse aqui. Então, não, acho que eu vou mudar para esse aqui. Aí, quando chega na quarta, por quê? Porque a Bíblia está cheia de exemplos de como orar, por que orar, por quem orar, de que jeito orar, e o tempo todo orar, e orar sem cessar. A Bíblia está cheia, então, a Bíblia me ensina a orar. E orar é o quê? Falar com Deus. Então, eu pego um texto. E fico lendo esse texto. E aí eu digo, eu oro aquilo que Deus escreveu aqui. Porque quem ora a palavra já ora em linha com aquilo que Deus quer. A Bíblia ensina sobre a importância da palavra. Foi o texto que eu li agora há pouco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Você vai ver que por toda a Bíblia é a mesma coisa. Quando eu vou ensinar sobre a palavra, é tanto texto que fala sobre a palavra de Deus e a importância da palavra de Deus, que eu não sei nem por onde começar e nem por onde acabar, porque a Bíblia toda fala sobre a importância da palavra. E aí, por isso que o inimigo luta tanto para a gente não dar importância nenhuma à palavra de Deus. O inimigo luta, irmão, para você não estar nem aí com a Bíblia. O inimigo luta para você se cansar, dormir, para você não achar graça nenhuma em ler a Bíblia, irmão. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, quando você quer obedecer e agradar a Deus, irmão, a palavra de Deus é algo tão precioso que você não tem vontade de fazer mais nada a não ser ler a palavra. E por último, número 8. Se você quer entender por que você precisa de salvação, você tem que ir na Bíblia. A salvação, aqui eu quero dizer uma coisa só. A salvação não é por mérito. Não é porque você é legal. Até porque eu e você, a gente não é legal. Não tem nada de legal, irmão. Não é porque a gente, não é por mérito de ninguém, nem de nada, não é por nada que eu faça. A salvação é pela graça. Romanos diz que é pela graça sois salvos por meio da fé. Não, Efésios 2. Pela graça sois salvos, verso 8. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu sou salvo por causa da misericórdia de Deus. Eu sou salvo porque Deus é bom. Eu sou salvo porque Deus queria aquela comunhão que Adão perdeu no Éden. E hoje, quando eu pego a palavra, que eu falo com Deus, eu tenho aquela comunhão que Adão perdeu no Éden. E o que me garante isso? O que me garante isso é que entre mim e Deus, que é santo, porque direto com Deus era a mesma coisa que lá no templo ou no tabernáculo. A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, ficava no Santo dos Santos, e quem entrasse lá morria, porque Deus é santo. Então nenhum de nós poderíamos entrar na presença de Deus. E hoje nós podemos por quê? Porque é o que me liga. Vem aqui, Johnny. Vem aqui, Júnior. Entre o homem pecador, você vai ser o homem pecador, mas eu já está redimido. E você vai ser Deus. Entre o homem pecador e Deus, Deus não olharia para ele. O homem pecador não poderia estar diante de Deus e nem falar com ele. É a mesma coisa. O sumo sacerdote só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, se purificando, e se não tivesse purificado, caía mortinho lá dentro do Santo dos Santos. Mas Deus nos amou tanto, Ele te amou tanto, irmão, Ele amou tanto você, que Ele queria tanto ter comunhão com você, Ele queria tanto ter comunhão com você, porque Ele te criou para você ter comunhão com Ele, Ele te criou para você ter intimidade com Ele. Ele estava no céu, mas Ele não estava contente porque não podia te ouvir, não podia te falar com você, não podia ter relacionamento com você. Aí então o que Ele faz? Ele envia Jesus. Então Jesus Cristo e o sangue de Jesus derramado na cruz é o elo entre você e o Deus Todo-Poderoso. Então você só pode chegar diante de Deus porque tem Jesus, que foi o Redentor, que foi o Remidor, que foi o elo entre o homem pecador e o Deus Santo, Santo, Santo. Amém? Então pronto, te expliquei toda a Bíblia em
30 minutos. Ficou fácil, não ficou? Não é facilzinho de entender? Agora eu te falo, de qualquer maneira Deus vai me ouvir? De qualquer maneira Deus vai me atender? De qualquer maneira, sem Jesus, sem o sangue de Jesus na minha vida, Deus vai me ouvir? Então, se você quer conhecer mais do Senhor, não é livro de autoajuda, não é insight de autoajuda, não é com pregação de autoajuda, é com a Bíblia na mão. Fica de pé. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, querido. Aqui nessa igreja só tem gente inteligente. Então eu sei que você me entendeu, até porque eu sei que tem uma unção de Deus. E que a unção de Deus está aqui. Eu sinto a unção de Deus. Eu sinto. Então, se tem a unção de Deus aqui, você entendeu tudinho. Agora você pode fazer duas coisas. Rejeitar tudo aquilo que eu ensinei. Se revoltar contra mim, o que, aliás, você vai perder seu tempo. Porque quem escreveu tudo isso foi Deus, não fui eu. Eu sou apenas um vaso de barro. Você pode rejeitar, você pode não voltar mais aqui, você pode sair falando. Só te aviso, irmão, isso aí é perigoso. Porque a palavra de Deus, e a palavra de Deus é santa. Porque Deus é santo. Ou você pode ser humilde e dizer, Jesus, eu entendi. A minha vida está assim, assim, assim. E eu quero que o Senhor me ajude a ler mais a tua palavra, a me envolver mais contigo, a estar mais na tua presença. É por isso que essa oração tem que ser feita por você. Então faça essa oração ao Senhor. Pai, nós queremos pedir perdão e pedir a tua ajuda. Eu entendi a tua palavra, eu tenho certeza que todos que estão aqui hoje entenderam a tua palavra. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores amanhã do que fomos hoje. O Senhor nos abençoe para nós sermos bênção. Bênção. Todos os dias da nossa vida. Até a tua volta. Abençoe as famílias aqui presentes. Nos dá uma semana abençoada. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um que está aqui. Nos fortalece. Fortalece a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ter aquela comunhão, aquela intimidade contigo, que o homem perdeu lá no Éden. Jesus trouxe de volta essa oportunidade. E nós abraçamos essa oportunidade hoje. Queremos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado. Eu agradeço. Em nome de Jesus eu agradeço. Obrigada pelo teu perdão, pelo teu amor. Muito obrigado, Deus. Amém. Cura. Cura. Se tiver alguém aqui enfermo, se tiver alguém aqui doente das emoções, doente da alma, que não perdoa, que não ama, que não é bênção, muda a história desta pessoa, muda o coração. Transforma o interior desta pessoa, tira as mágoas, sara as feridas,
Passa o bálsamo sobre todas as feridas. Ó Deus, essa pessoa não entende o quanto ela é importante, que o Senhor morreu por ela. Ela se acha tão insignificante. Mas eu sei que o Senhor não morreu por nenhum insignificante. Eu sei que o Senhor morreu por pecadores, sim. Mas o Senhor os alcançou com o teu amor, com o teu sangue e a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, esta pessoa, para que ela possa entender que ela não é só mais um na multidão, mas é alguém que foi amada, que é amada. Amada. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e doce consolação do Santo Espírito esteja sempre com todos, hoje e para todos sempre. Tenha uma semana de vitória. Até terça-feira, em nome de Jesus.